Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que a graça e o amor de Deus possam sempre nos fortalecer para nos empenharmos em sermos fiéis cristãos. Hoje, dia 18 de novembro, quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. A liturgia de hoje nos leva ao mistério acerca da história da Igreja e os talentos assim depositados para administrá-la. Na primeira leitura de hoje, dando sequência, Apocalipse 4, versículos 1 a 11, João busca revelar o mistério que está por dentro da história da Igreja. Igreja esta que se forma sob a ameaça dos poderes vigentes da época, dos desafios. Assim, ele anuncia que ela sempre lutará contra as forças da morte, mas que prevalecerá se tiver Deus em suas ações. Sendo assim, ele confia a nós responsabilidades, isto é, dons e talentos para administrarmos. Desse modo, o Evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 19, versículos 11 e 28, vai nos dizer: Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui está as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, esta temática do Evangelho nos faz refletir e avaliar a nossa interação com Deus. E como anda a administração dos bens que Ele nos confiou? O objetivo desta parábola é convidar a nos preparar sempre
pois a qualquer momento Deus virá e pedirá conta dos bens que Ele nos confiou. Ele não tem data marcada para vir, mas é certo que Ele virá. E quando Ele voltar? Ele vai querer saber de nós o que fizemos com os nossos bens. Então o que se deve fazer é investir os talentos e não guardá-los. Por menor que seja o nosso talento, devemos investir. Talento investido é talento multiplicado, semelhante ao dinheiro que é aplicado em investimentos financeiros. Por essa razão, Jesus usa essa comparação para falar da multiplicação dos dons e talentos. Esses textos de hoje nos levam a refletir e avaliar profundamente a administração dos nossos dons e dos nossos talentos. Vale lembrar que todos nós temos dons e talentos. É óbvio, uns têm mais, outros têm menos, de acordo com a capacidade de cada um. Diz Jesus: mas todos indistintamente recebemos de Deus bens para administrar. Por menor que seja o nosso dom, coloquemos à disposição, a serviço para o outro. Por fim, esse tema também nos faz recordar da história do beija-flor. Em uma antiga e grande floresta onde os animais viviam, cada um à sua própria maneira, por alguma ocasião aconteceu um grande incêndio. E como o fogo se espalhava rapidamente, os animais ficaram muitos assustados e, tentando salvar as próprias vidas, começavam a fugir, desesperados. Todos os animais seguiam a mesma direção que os levava o mais longe do fogo possível. No entanto, um pequeno beija-flor começou a chamar a atenção, pois voava na direção oposta a todos eles. O jovem beija-flor voava convicto cada vez mais para dentro da floresta, aonde chegava próximo a um lago que ficava escondido, e então enchia o seu bico com algumas gotas de água e voltava para aquela imensidão de fogo e soltava aquelas pequenas gotas de água sobre aquela floresta em chama. Como cabia pouca água em seu bico, ele repetia o processo muitas e muitas vezes. Mesmo com a sua pequenez e limitação, ele não desistia. Alguns animais o questionaram, mas tudo o que você pode fazer é derrubar algumas gotas de água em todo esse fogo. Isso não serve para nada, você nunca conseguirá apagar esse fogo sozinho. Depois disso, o beija-flor, ouvindo esses questionamentos, ele apenas respondeu: pode ser que vocês estejam certos. Pode ser que eu nunca apague esse fogo. Mas, ainda assim, não deixarei de fazer a minha parte. E voltou ao lago novamente para buscar mais água. Não importa o nosso dom, não importa a nossa pequenez. Façamos a nossa parte, façamos com amor, porque tudo o que colocamos amor transforma-se. Paz e bem.